Olá, aqui é o professor Neuci, do curso de Portaria e Recepção, para mais uma videoaula. Esta é a aula de número 20 e está sendo destinada para as turmas do CCPL do Camargo, aula número 20, ok? Hoje o assunto que nós vamos abordar será a brigada de incêndio. O curso de Portaria e Recepção, é importante falar isso, tem esse viés também da prevenção. E é importantíssimo que o profissional da portaria e recepção tenha noções básicas de prevenção de incêndio e de procedimentos quando ocorre esse fato, né? É importante falar que na maioria das empresas, na maioria dos condomínios, prédios, enfim, instalações, existe um grupo de pessoas que a gente chama de brigada de incêndio, que são pessoas estritamente treinadas para isso, para agir no combate ao incêndio e prevenção. O porteiro e a recepcionista são profissionais que têm que ter esse viés, tem que saber um pouquinho ali, não vai sair dali profissional, um bombeiro, apesar de ter curso específico para bombeiro civil, mas tem que ter uma ideia, mesmo porque é a pessoa, é o profissional que será... as pessoas buscam na portaria e recepção orientações, é o profissional que será acionado em caso de incêndio. E a gente pode também estender isso para a nossa vida pessoal. Por vezes, na nossa casa, no nosso ambiente familiar, a gente tem alguns descuidos que podem ser fatal e ocorrer isso. Às vezes a gente nem tem noção do perigo que corre em relação a certos procedimentos ou rotina. Então, a ideia aqui nessa aula hoje é a gente abordar. São muitas coisas para falar, vamos tentar aqui sintetizar e tentar dar um panorama mesmo do assunto, que é um assunto importantíssimo, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria mostrar um vídeo para vocês aqui e eu queria que vocês atentassem para o tempo. Do lado do vídeo, quanto tempo? Ele mostra o início de um incêndio numa sala. Comum, que pode ser a minha, pode ser a sua. Reparem na velocidade. E aí a gente vai depois pontuar aqui os pontos vulneráveis, tá? Vou aqui projetar para vocês, para que vocês tenham uma ideia melhor do que eu estou falando. Essa aula, normalmente, quando é presencial, a gente ilustra ali, a gente traz alguns casos. Na ausência da aula presencial, nós vamos mostrar aqui com alguns vídeos que também vai enriquecer bastante a aula, ok? Então, esse é o vídeo, preste atenção aqui nos primeiros 46 segundos do vídeo. Reparem na velocidade da propagação do fogo. Nós chegamos a 42, 43, 46, e a casa está totalmente tomada por fogo. Aí é uma outra situação com fumaça tóxica, os pneus serem atingidos, enfim, tem muitas outras situações. Mas o que eu queria enfatizar realmente é em relação exatamente a propagação. O vídeo começa de uma forma despretensiosa, uma árvore de Natal. Mês passado a gente comemorou o Natal, e por vezes a gente coloca um monte de benjamin, coloca um monte de fio emaranhado, um ao outro. Também, por vezes, a gente compra algum material que não é de boa qualidade, e olha que perigo. Aquilo ali que seria uma coisa despretensiosa para trazer alegria, né? Enfim, pode causar um incêndio. Repare os 46 minutos. E a gente tem que observar também o periférico. A árvore de Natal, quando ela termina, a chama desce, ela atinge o sofá, e aí você pode ter um móvel, você pode ter uma almofada, você pode ter, enfim,
muitas coisas que podem causar acidente. E aí, para a gente dramatizar mais a coisa, imagine se isso acontece numa madrugada na qual você está dormindo, você e sua família está totalmente desavisado do que está acontecendo. Até você se dar conta do que aconteceu, já é tarde demais. Né? Então, é um assunto sério que a gente tem que ter esses cuidados. Ah, mas isso não acontece, é muito raro. Bem, que bom, né, que não acontece frequentemente, mas por isso que a gente tem que tomar os cuidados necessários para que não ocorra mesmo. Tanto no âmbito profissional, né, imagina a sua empresa, ou no âmbito doméstico. Então a gente vai começar o vídeo, a gente vai começar essa aula falando de alguns produtos e prevenção que pode ser tomada. Vou aqui projetar novamente, e eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui algumas dicas de como a gente pode prevenir alguns incêndios, que talvez na maioria das vezes, são medidas triviais que fazem toda a diferença. Então, vamos lá. Vamos falar sobre prevenção. Tá? Acompanhe aqui. Ó. Bem, primeiro a gente vai falar sobre os inflamáveis. Produtos inflamáveis, né? São líquidos, né, que se evaporam rapidamente. A gente está falando de querosene, gasolina, álcool, enfim, outros que ficam, eles evaporam, são voláteis, muito rápido eles evaporam. Né? Tenha cuidado com eles, armazene-os, se necessário, em pequenas quantidades, em recipientes fechados e, se possível, em armários de aço e longe ao alcance das crianças. Essa é a medida. Né? Acontece da criança pegar, antigamente, agora não, mas antigamente era vendido álcool em vários lugares, e aí o índice de acidente, principalmente em churrasco, era enorme. Eu mesmo já presenciei alguns da minha família, na casa de amigo. Hoje não. Hoje já diminuiu a quantidade inflamável, né? Tanto que esse que a gente pega para limpeza, ele é bem difícil de combustão, né? E é vendido mais o gel que tem um controle melhor das chamas. Mas isso é importante. Então, sempre guardar em lugares fechados, nunca ter muitas grandes quantidades em casa, porque isso pode causar um problema, e sempre fora do alcance das crianças. Essa é uma dica que vai ser recorrente, a gente vai falar isso várias vezes. Criança não tem a noção. Tudo que pode causar um possível acidente, a gente tem que deixar fora do alcance das crianças. Eletricidade. Então, olha lá, você está lá na sua empresa, ao final do expediente, desligue todas as tomadas quando possível. Pode ter um curto. Se você desligar, você já está evitando de alguns problemas, a menos que tenha algum equipamento ligado que não possa ficar desligado. Mantenha as instalações em bom estado para evitar sobrecarga, mau contato e curto-circuito. Isso é verdade. Tanto na empresa como em casa, a gente sempre tem que fazer uma vistoria, se a gente está sentindo um cheiro de queimado. Dia desses também eu estava sentindo um cheiro forte de queimado na minha casa, quando eu fui ver, o disjuntor estava derretendo. O fio desencapou e, não sei por qual motivo, estava derretendo. E aí eu chamei um profissional para trocar e ele falou que estava na iminência de queimar tudo e poderia pegar fogo na minha casa. Então, fica atento com isso, né? O cheiro também, cheiro de fio queimado, pode também ser um indício de que a sua instalação não está em bom estado. E sempre chamar um profissional. Eu sei que a gente sempre tem um vizinho, tem um cara legal, tem uma pessoa que fala que é eletricista, tem outra ali que manja, mas não é eletricista, e às vezes sai muito mais em conta, financeiramente falando. Porém, é muito perigoso. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento técnico e ela acha que ela está fazendo certo. E a ideia dela é a melhor possível, ela está na melhor das boas intenções. Acontece que pode acontecer dela estar usando um fio inapropriado para aquela energia elétrica, ele está usando um material que não é o correto, enfim, e pode causar. Tá? Nunca substituir fusíveis e disjuntores por ligações diretas com arames ou moedas. É o que eu estou falando, da famosa gambiarra. Nunca. Não sobrecarregar as instalações elétricas com vários utensílios ao mesmo tempo, pois os fios esquentam e podem ocasionar incêndio. É o caso do Benjamin ou outras ligações clandestinas que a gente costuma fazer. Nunca deixe ferro elétrico ligado quando tiver que fazer alguma outra coisa, mesmo que seja por alguns minutos, pois isso tem sido causa de grandes acidentes. Isso, uma criança pode chegar e se queimar, ele pode cair na roupa, pegar fogo, e também vamos contar aí o consumo de energia elétrica, né? Pode sobrecarregar a sua casa. Então, nunca deixa. Desligue, não tem problema, depois você liga novamente. E sempre longe do alcance das crianças, ok? Não deixar lâmpadas, velas acesas e aquecedores perto de cortinas, papéis e outros materiais combustíveis. É importantíssimo isso, né? Principalmente quem tem um credo, uma fé que acenda a vela, alguma coisa do gênero,
sempre evitar e observar o que tem do lado, porque às vezes, quando você acende a vela, ela tá bonitinha, mas ela, no inteirinho ali que você... Ela pode bater um vento, derrubar a vela e cair no sofá. Ela pode derreter e isso fazer com que tenha combustão um outro material perto. Então, muito cuidado com vela, né? Isso aí é um cuidado básico. Muitos acidentes começaram a partir de uma vela acesa em casa. Então, tenha muito cuidado. Hoje, tem algumas velas que é vendido em alguns lugares, em alguns estabelecimentos, que é a vela elétrica. Você coloca uma bateria e ela funciona como uma vela, né? Para quem gosta de tecnologia e aderir a esses equipamentos, é uma boa. Se o local for ficar desocupado por um período prolongado, desliga a chave elétrica principal, é importante, né? Além de você estar economizando, você também vai estar evitando, por exemplo, ter um raio, alguma coisa, algum dano maior, tá? Cigarros também é outro propagador de incêndio. Um simples cigarro pode provocar grandes tragédias. Ao terminar, apague completamente o cigarro. Não deixe queimando no cinzeiro. Ao despejar as cinzas e as pontas do cigarro na lixeira, verifique se não há resquício do cigarro, de fogo. Então, muito cuidado. Tem gente que não tem esse cuidado de apagar bem a ponta do cigarro e, por vezes, tem outro material inflamável. Há pouco tempo atrás, aí, a gente estávamos falando da situação do Brasil, que pegou fogo em todo o Brasil. E alguns... podem ter sido causados por cigarros na ponta de estrada, porque você joga, ele cai naquelas fagulhas, naqueles fenos, né? E vai pegando fogo, e aí quando começa, não tem mais como parar. E às vezes a pessoa nem tem noção, né, de que foi ela que colocou fogo. Né? O clima também ajuda, enfim. Cigarro é algo muito importante também, é algo que pode causar alguns danos. Tá ok? Bom, eu queria só mostrar aqui para vocês agora aqui, ó, dos procedimentos. Das prevenções, a gente vai pular para procedimentos, né? Uma vez que aconteceu o incêndio, como que eu faço, né? Vamos supor que a gente fez todas essas orientações, tivemos todos os cuidados, mas aí ocorreu o incêndio. Então eu vou falar aqui 15. Eu poderia falar mais, né? Tem várias, mas a gente vai pensar aqui 15 atitudes que vai ajudar bastante, né? E que é o que o porteiro, o profissional da portaria e recepção deve fazer para evitar algumas coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, acionar o alarme. Você trabalha numa firma, vai ter um alarme. Ou avisar a todos e na mesma hora chamar o bombeiro. Então, primeiro, acionar o alarme, né? Em alguns prédios, alguns condomínios já tem um alarme de incêndio, em algumas empresas também tem, e condomínios também. Se não tiver, já sai avisando, buzina com o carro mesmo, avisa o pessoal e pede para as pessoas avisarem para evacuar o ambiente. Né? Lá nos Estados Unidos, isso é uma prática que as crianças da infância, do jardim de infância, já aprendem, né, a evacuar. Parece uma coisa besta, mas isso salva muitas vidas. Muitas vidas, o fato de você evacuar no tempo hábil. Né? E aí você vai chamar os bombeiros, assim como a gente falou lá nos primeiros socorros. Quem que é o profissional gabaritado para isso? Os bombeiros, não é você. Apesar de você poder, a gente vai abordar aqui nessa aula alguns procedimentos que vai contribuir bastante, vai ajudar bastante no combate ao fogo, mas quem que vai fazer o combate? Os bombeiros. Desligar a eletricidade. Se for possível, se estiver ao seu alcance o quadro de forças, desligue a eletricidade. Né? Se o foco é pequeno, né, e der para combater o fogo no início, combata. Né? Por isso é que a gente tem alguns prédios, você entra, vocês têm os extintores espalhados em um lugar visível, bem sinalizado, pelo menos tem que ser assim, e num lugar de fácil acesso. Por isso que tem que ter. Se o foco for pequeno, dá para combater. Você que vai avaliar a situação, se o foco é pequeno, se dá. O foco já saiu do controle, não. Aí já vai chamar o bombeiro, ok? Utilizar equipamento correto. Então, a gente vai abordar aqui também. Eu preciso ver que tipo de incêndio que é para eu combater. Eu também tenho que saber usar. Não adianta, por exemplo, o hidrante. O hidrante, na maioria das vezes, não é para um cidadão comum como eu, como você usar. Por quê? Porque ele é muito forte, ele tem uma pressão muito grande. Ele pode matar uma pessoa se ele te der uma esguichada e bater na tua cabeça, porque a ponta dele é feita de bronze. Então, você tem que saber usar o equipamento. Outra coisa é você apagar determinado material com determinado extintor. A gente vai falar disso daqui a pouco. Salvar sua vida e não objetos.
né? Por vezes as pessoas estão preocupadas com dinheiro, com equipamento, e por vezes a pessoa fica presa e morre. Já presenciei um incêndio numa favela que uma família inteira morreu por conta de uma televisão. Que eles voltou para pegar a TV, que, né, tinha comprado a TV, estava pagando ainda, e isso foi o pai, a mãe voltou, o filho acabou ficando, enfim, a família inteira morreu por causa de uma TV. Então, objetos deixa para lá, depois a gente vai atrás dos prejuízos, mas a vida que é o mais importante. Acalmar os outros, isso também é importantíssimo. Eu tenho que ter sem medo de acalmar as pessoas e passar exatamente a noção que está ocorrendo, as orientações. Se eu entrar em desespero, eu, profissional da portaria e recepção, como que a gente vai indicar, ó, sai para cá, sai para lá? Eu tenho que ter o conhecimento e a calma. Esse é o princípio básico. Todo profissional tem que ter um domínio próprio para agir nesse momento. Não usar elevadores. Se você trabalha num lugar que tem elevador, se você trabalha num condomínio, nunca use os elevadores para fugir de um incêndio. Por quê? O elevador é elétrico. Se tem uma pane elétrica, ele vai parar. E se ele parar no meio do fogo, você vai virar churrasquinho. Simples assim. E na pior das hipóteses, pode estourar o cabo e você descer direto. Sempre utilizar as escadas. Sempre utilizar as escadas. Segure no corrimão e não largue dele até você chegar ao térreo. Ok? Usar lenço molhado no nariz. Isso também é uma dica importante. Você usar um lenço molhado no nariz, ele vai obstruir as fagulhas tóxicas que entram no nosso nariz. Então isso também é bom e vai te ajudar a respirar um pouco melhor até você sair do local de incêndio. Outro procedimento para incendimento que é muito bom é caminhar abaixado. A fumaça tóxica, como ela é mais leve, o gás, ela tem combustão, ela tende a subir. E aí o ar vai descer, o ar frio vai descer. Você vai respirar melhor o ar e vai conseguir sair. O seu campo de visão também vai ser melhor, porque embaixo você vai ter mais ou menos um direcionamento de onde você tem. Se você ficar em pé, a fumaça vai ofuscar e vai fazer com que você inala. Fumaça tóxica não é brincadeira, porque se você inalar, você pode desmaiar e ficar no lugar. Tá? Então, muito cuidado. Tem gente que acha que só o fogo mata, e não é verdade. A fumaça tóxica emitida no incêndio, ela também pode matar. Não abrir portas com maçaneta muito quente. Então, tome cuidado, você está fugindo e você está abrindo, a maçaneta está muito quente ou está emperrada. Muito provável que existe uma atividade do outro lado, pode ser o fogo, aí você abre, aquela chama vai vir em você. Outra dica, se você conseguir abrir, sempre abra com a porta virada para você e apontada para lá. De forma que quando você abrir, se tiver uma labareda, ela vai fazer isso. Ou você fecha, se a labareda sumir, você adentra para fugir. Nunca com alguém na frente, porque a pessoa pode ser atingida. Não trancar as portas ao sair. Bem, no momento de evacuação, é importantíssimo que outras pessoas também tenham essa oportunidade de uma rota de fuga. Então, ao sair, deixe a porta aberta, facilitando o acesso para as outras pessoas. Livrar-se de tudo que possa se queimar. Se você vê, por exemplo, principalmente mulheres que estão com vestidos longos, ou xalha, ou alguma coisa, tudo isso pode causar combustão. Se uma dessas peças pega fogo, a situação é muito pior. Tá? Então, é aconselhável que você se desfaça dessas peças que são vulneráveis ao fogo. Se possível, também molhar suas roupas. É importante, você molha a roupa porque vai ter maior dificuldade de ter uma queimadura. O 15, que seria o primeiro, ou o resumo disso tudo, é manter a calma. Nunca desespere numa situação dessa. Essa situação, ela pode, se você se desesperar, ela pode ser tratada de uma forma que não vai resolver o problema ou pode se agravar. Ok? Agora a gente vai falar, de um modo geral, eu vou falar o conceito de fogo, a gente conhecer um pouco mais aqui o conceito de fogo, os tipos de extintores, os tipos de combates, enfim, a gente vai aprofundar um pouco mais aqui. Talvez não dê tempo para a gente abordar todos os assuntos, mas a gente vai dar uma introdução aqui. Na próxima aula a gente continua com o assunto. Então,
Fatores para a prevenção de incêndio. Você vai trabalhar no lugar. É importante você saber se o lugar tem a documentação dos bombeiros, né? Todo lugar tem um aval, né? Um documento que o Corpo de Bombeiro emite para aquele lugar abrir. O bombeiro é o profissional gabaritado para fazer essa avaliação. Então, ele vai avaliar tudo, se tem rota de fuga, se não tem, onde está os hidrantes, enfim. Todo lugar tem que ter. Então, é interessante quando você for trabalhar no lugar, você verificar isso. Se não tem, é interessante você levar o conhecimento da chefia de imediato, que às vezes pode ser o fato de uma displicência ou até mesmo pelo não conhecimento. Manutenção. Extintores sempre tem que estar em manutenção. Tá? Então, isso também é um fator de prevenção do incêndio. Não adianta você estar com um extintor de 500 anos, porque ele não vai mais funcionar. Então, toda vez que você tem um período, e aí você pode olhar ali na borda ali do extintor, ele fala o período de validade. Então, não adianta também você ter equipamento se o equipamento está vencido. Equipamentos adequados ao risco. Falamos isso, você tem que ter um equipamento que esteja adequado àquele combate daquele determinado fogo. Sinalização, isso também é muito importante, a gente tem que estar sinalizado. Imagine você numa situação atípica, numa situação de tensão, fogo pegando, se não estiver bem sinalizado de fácil acesso, muito provável que você vai passar desapercebido por um extintor e não vai conseguir vê-lo e muito menos tentar usá-lo. Então, é importantíssimo que no lugar que você trabalha, ou até na sua casa mesmo, dependendo do lugar, você coloque um extintor bem sinalizado para que possa usar. Familiarização dos ocupantes com o local. Então, falamos disso, a gente vai aprofundar um pouco mais, mas o profissional do portaria e recepção, ele tem que estar familiarizado, né, com tudo isso, né? E que é importante você conhecer as rotas de fuga para que você possa agir no lugar desse. Ok? Agora nós vamos falar sobre o triângulo de fogo, né? Porque às vezes a pessoa pensa que o fogo surge do nada, não é verdade. A gente precisa de alguns fatores para ter o fogo. Então, para ter o fogo, a gente fala do triângulo de fogo, que basicamente o fogo só se propaga com esses três fatores: combustível, comburente e calor. Eu não vou me aprofundar muito aqui, né? Vou só mostrar aqui para vocês o que cada um é e para a gente entender como funciona. Se a gente não entende como funciona, também fica diferente, a gente não consegue combater. Então, olha lá, ó. Calor, combustível e comburente. Né? Reação em cadeia. São reações que processam durante o fogo produzindo sua própria energia. Então, o que é a combustão? É a reação química. Então, para ter a reação, para ter a combustão, eu preciso ter o combustível. O combustível pode ser tudo aquilo que é inflamável. Uma gasolina é um combustível. Né? Para esse combustível pegar fogo, ele precisa do calor, ele precisa de uma fagulha, ele precisa de algo que aqueça a ponto dele continuar. E nós temos também o comburente, que é o que vai alimentar, no caso, o oxigênio. O oxigênio é um alto comburente que faz com que, nesse último ano, quando teve as queimadas, um dos fatores que mais propagaram era o oxigênio, muito vento, e o vento era o comburente principal que fazia com que o fogo aumentasse, tá bom? Agora vamos falar aqui, sobre fumaças, porque a fumaça parece que é algo que não importa muito, mas ela diz muito sobre a combustão, o que está acontecendo ali. Vai lembrar aqui, combustão é uma reação química entre elementos, aquele que eu falei, né, calor, né, comburente. Durante uma reação química entre combustíveis e os componentes, ocorrerá a combinação dos elementos químicos, originando outros diferentes, que são fumaça, calor, e aí vai. Tá bom? Então aqui, você está vendo uma fumaça branca ou cinza, mais ou menos dessa cor que está aqui, ó. Então, o que significa isso? Nos indica que é uma queima de combustível comum. Madeira, tecido, papel, capim e etc. Mas por que eu tenho que saber isso? Logo, se só tiver isso, eu sei como combater e eu sei que não vai ter explosão. Vamos aqui já pular para baixo, ó. Fumaça amarela ou vermelha nos indica que está queimando um combustível em que os seus gases são altamente tóxicos, pode ter explosão. Então, essa fumaça amarela ou vermelha também está indicando. Temos também a fumaça negra ou cinza escura,
que é originária de combustão incompleta, geralmente produtos derivados de petróleo, tais como graxas, óleos, pneus. Então, quando a gente vê aquelas manifestações e de longe a gente vê aquela fumaça preta, pode ter certeza. Ou até um carro que está pegando fogo, né? Que aí a gente vai ter multicombustões aí, e assim vai. Então, ó, combustível, então, é o material que alimenta o fogo e serve de campo à sua propagação. E pode ser dividido em 3 classes. Então, é importante falar isso, porque daqui a pouco a gente vai falar dos tipos de combate. E a gente vai falar dos extintores. Se eu não sei isso, eu vou pegar o extintor errado e talvez eu possa estar até propagando. Então, ó, primeiro nós temos os sólidos, papel, madeira, tecido, borracha, plástico. Temos os líquidos, né, que é gasolina, diesel, querosene, éter, né? Esse aí a gente chama de categoria B, o sólido a gente chama categoria A. Temos também os gasosos, né, ó, o GLP, o acetileno, o gás natural. Temos o maior componente, que é o oxigênio, é o elemento que dá vida ao coisa, e o calor, que é o elemento que dá início à combustão. Ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido até aí. E a partir daí a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto, mas aí a gente vai voltar nas prevenções, como ocorre um acidente e a forma correta de combater. Tá? Então, a ideia principal, calma, a ideia principal aqui era a gente mostrar alguns fatores, né? Aprofundar, conhecer para saber combater. Como eu falei, o profissional da portaria e recepção é um profissional que tem que saber essas coisas. Você não precisa ser um perito, mas você tem um conhecimento básico, vai contribuir muito. E isso vai incrementar a sua formação e sua qualificação profissional. Ok? Espero que você tenha gostado e na próxima aula a gente continua esse assunto. Até a próxima e tchau.